Olá, 15 de julho de 2020, quarta-feira, nosso encontro marcado para estudarmos a Bíblia juntos. Eu vou abastecer a minha xícara de chá, porque aqui na Serra Gaúcha tá frio. Então, enquanto eu aguardo aí nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas chegarem, vamos abastecendo o chá. Quem é que está chegando aí, por favor, interaja comigo. Quero saber quem que está aqui para essa jornada em conjunto. Daniel Ramires, lá de Rio Grande. Olha, Daniel, aqui em Caxias, só com um chazinho quente ou a garrafa térmica para repor, porque olha, tá frio. Catarina, boa noite. Bem-vinda a mais uma quarta-feira para nós crescermos no estudo da Palavra de Deus. Quem que mais está com a gente aí? Esses primeiros minutos é aquele tempo da gente interagir, tendo a ideia de que de fato a gente está fazendo isso juntos, fisicamente separados, mas em um só coração, em um só espírito, guiados, não é, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos olhar hoje para aquilo que a Palavra de Deus nos fala, crescermos com isso, sermos edificados, restaurados, orientados e preparados para a vida. Daniel lá de Rio Grande, pastor Daniel, está escrevendo que lá está frio também. Tal está escrevendo que está embaixo das cobertas com a estufinha ligada. Pois é, quando acabar a pandemia, não sei como é que vai acontecer os estudos bíblicos, né? Porque não dá para a gente levar um monte de coberta para a igreja, lá nas salas de estudo bíblico, né? Mas a boa notícia é que tem ar-condicionado. Então, por enquanto, a gente pode aproveitar ainda essas mordomias, né? De estar bem embaixo das cobertas, estudando juntos aí a Palavra de Deus. Quem mais que está com a gente aí? Como é que tá o som para vocês? Tá bom? Tá chegando bem a imagem, o áudio? É importante que fique tudo ok para que a gente tenha o máximo proveito desse tempo juntos aqui. Tá bom? Se correndo, dá tempo de abastecer o seu chá ali, botar uma aguinha, pouca água para esquentar, botar um chazinho dentro da xícara. Ismael, sempre com a gente nas quartas-feiras aqui também, que bom. Graças a Deus pela tua vida, pela vida da Camila, bem-vindos. Boa noite a vocês também. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma batalha muito importante que precisamos vencer em nome de Jesus, e nós vamos ver como que a Bíblia nos ensina a vencermos essa batalha. Quem mais pode dar uma boa noite? Se você quiser aproveitar essa oportunidade também, pode colocar um pedido de oração aí nos comentários. A gente, quando for orar agora para iniciar o estudo bíblico, ora por isso, ora por você, por sua vida, pelos motivos que você apresentar. E também, se você tiver perguntas, você pode colocar aí. Talvez você já chegou aqui com alguma dúvida, que você entende que existe alguma resposta da parte de Deus na Bíblia, já quer soltar essa pergunta aí, pode colocar nos comentários. Se for surgindo dúvidas no decorrer do estudo, eu espero conseguir acompanhar aqui e não perder o que você escreveu e procurar responder com a maior transparência, sinceridade possível, olhando junto para as Escrituras Sagradas. Ok? Gente, o som tá bom? Tá chegando aí? Estão me ouvindo direitinho? São 18 horas e 5 minutos, então nós vamos orar agora, colocar diante de Deus o desejo que nós temos de crescermos essa noite, de sermos inspirados pela Palavra de Deus, edificados. Vamos orar então? Paizinho, Tu és o Deus de toda graça, todo amor, toda bondade, a fonte de todo o bem. Nós nos dirigimos a Ti agora, Te buscamos juntos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Precisamos, Espírito Santo de Deus, que Tu nos conduza agora neste tempo, para que não somente olhemos adequadamente as maravilhosas palavras de Deus registradas na Bíblia, mas que também as compreendamos adequadamente
e que a vida de Cristo em nós seja a vida da palavra, a vida pela palavra, que a gente veja com alegria tanto o teu querer quanto o teu realizar em nós. Eu te louvo pela vida destes meus irmãos e irmãs que se reúnem comigo aqui online para juntos fazermos isso. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, gente. Charlene, boa noite para você. Vantoir, boa noite para você. Anderson Camargo, lá de Santa Catarina, por enquanto, né, Anderson? Não desistir de você, a Raquel, voltarem, o Pequeno Israel. Pequeno Israel não, né? Agora já deve estar um baita homem. Saudade de vocês. Tudo bem. Hoje nós vamos falar então sobre uma batalha. Uma batalha muito importante que acontece todos os dias, quer a gente saiba, quer a gente não saiba. Então, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e com toda a sabedoria, com todo o discernimento, enxergar o que está de fato acontecendo ao nosso redor. Mas vamos fazer uma retrospectiva para o tempo em que nós ainda não conhecíamos Jesus. Quando nós não críamos em Jesus, nós tínhamos uma batalha perdida. A imagem sumiu, né? Eu acho que a câmera virou, mas eu já resolvo isso. Pronto, olha aí, ó. Tô aí de volta. Em algum momento, quando nós cremos em Jesus Cristo, esta batalha foi vencida. Não por nós, por Jesus. Qual é a batalha que estava perdida antes de nós conhecermos Jesus? Era a batalha contra o pecado. O salário do pecado é a morte, então não tinha como nós, seres pecadores, vencermos esta batalha. A morte era maior do que nós, como consequência do pecado. Então Jesus Cristo, na cruz, venceu a morte. Essa é uma vitória dele. Nós continuamos perdendo a batalha. Mas acontece que Jesus estendeu a vitória dele a todos aqueles que nele creem. Então, quando cada um de nós creu em Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte passou a ser também a nossa vitória. Então, a vitória contra a morte já está garantida por causa da vida de Cristo em nós, ok? Então nós não perderemos mais a batalha para a morte. Jesus diz que quem crê nele não está mais condenado, já passou da morte para a vida, é o ensinamento bíblico, ok? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, foi o que Jesus disse. Por que isso acontece? Porque em Cristo a batalha contra a morte já foi vencida. Mas é incorreto pensarmos que por sermos discípulos de Jesus, nós deixamos de ter batalhas. Então não podemos confundir a batalha contra a morte, que já foi vencida por Cristo, estendeu sua vitória a nós os que cremos, mas precisamos reconhecer que nós não estamos isentos de batalhas, incluindo algumas das batalhas que nós já tínhamos antes de conhecer Jesus. Então, certas batalhas que tínhamos antes da conversão permanecem atuando na nossa vida. São antigas batalhas, mas a boa notícia é que agora nós temos uma nova força para enfrentar estas batalhas. Grave isso. Permanecemos com antigas batalhas, mas agora temos uma nova força para enfrentar estas batalhas. Então, antes de Jesus Cristo vir morar em nós, nós tínhamos que lutar com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos e depender muitas vezes de seres humanos que não raramente nos decepcionavam, nos viravam as costas para nós e quando, na melhor das intenções, tentavam nos ajudar, não podiam de fato fazer por nós o que só Deus pode fazer. Então, antes de Cristo, a gente estava por conta própria. Mas acontece que agora Jesus habita dentro de nós. Então nós temos uma força
ilimitada e insuperável pela fé para enfrentarmos tudo que se levanta diante de nós. Olha só o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2:20. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Antes, a vida que eu vivia na fé em mim. Ou seja, eu só podia acreditar no que eu podia fazer. Não é? Mas agora, eu não vivo mais pela fé em mim. Eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. E isso faz toda a diferença, porque todas aquelas batalhas que eu perdia antes, porque elas estavam dependendo da minha força, agora elas podem ser vencidas, porque há a força de Cristo em cada um de nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai falar de cenários de uma vida que tem bons e maus momentos, que tem momentos fáceis e momentos difíceis, momentos de paz e momentos de guerra. Ele diz, por exemplo, que sabe o que é ter fartura, mas que sabe também o que é passar necessidade. E ele diz que ele pode viver nesses dois cenários, porque ele pode tudo naquele que fortalece ele, que é Jesus. Antes de conhecermos Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, antes de termos Ele morando dentro de nós, a gente não podia todas as coisas. A gente só podia viver no melhor cenário. Quando o cenário ficava muito ruim, a gente se desesperava, ficava desesperançado, entrava em colapso e não conseguia seguir em frente enquanto aquelas situações não se resolvessem. Agora mudou tudo. Então, não pense que existe algo errado na sua vida se você ainda luta com coisas que lutava antes de conhecer Jesus. A questão é, agora existe uma nova força em você, que é a vida de Cristo, que lhe dá forças para enfrentar estas batalhas. Eu vou trazer um exemplo aqui. Antes de se converter, talvez alguém tenha problemas no seu casamento. E isso é muito difícil, porque num casamento as duas pessoas precisam fazer a sua parte. Não é? As duas pessoas precisam amar e respeitar incondicionalmente, precisam cumprir os votos que fizeram um ao outro para que essa união flua como deve fluir. E vamos pensar então que essa pessoa ainda não conhecia Jesus e era tudo muito complicado no casamento. Aí essa pessoa, ela conhece Jesus, entrega a sua vida para Jesus, começa a caminhar com Jesus e talvez alguém diga para ela que agora então, porque ela tem Jesus, os problemas do casamento vão desaparecer. Ou ela mesma, ingenuamente, pensa que isso vai acontecer. Agora que eu conheci Jesus, então meu casamento vai entrar nos eixos. E isso não é uma realidade direta. Porque a batalha no seu casamento, enquanto não for resolvida também no coração do seu cônjuge, ainda vai estar lá. Qual é a diferença? A diferença é que agora você tem Jesus. E agora, com a mente de Cristo, você consegue entender as situações de forma diferente. Você pode ter discernimento espiritual sobre tudo que está envolvido. O fruto do Espírito, como a gente vai ver daqui a pouco, começa a acontecer na sua vida. O amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a amabilidade. Então, estas são transformações que vão acontecendo na sua vida. O Espírito Santo vai trazendo para você uma nova vida, um novo entendimento. Então, com essa nova força, com essas novas ferramentas, com esse novo entendimento, você consegue lutar aquela antiga batalha. Então, não é mais uma batalha na qual você vai vencer o seu cônjuge, não é? Mas que você vai vencer os problemas que impediam você e o seu cônjuge de terem um casamento feliz, um casamento saudável, um casamento equilibrado. Não um casamento perfeito, porque isso não existe nesse mundo, né? Mas um casamento funcional, um casamento em que haja paz mesmo quando se enfrenta lutas, porque se enfrenta em conjunto. Isso é só um exemplo. Então, nós precisamos todos os dias buscar o Senhor em oração, apresentar a Ele os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas dores, tudo aquilo que nos incomoda, porque não temos mais motivo para lutarmos sozinhos. Mas agora eu vou falar de uma nova batalha, uma que você não tinha antes. Não tinha antes porque ela já estava perdida.
não é? Então você não precisa vencer um inimigo que já está vencido. Antes de nós sermos discípulos de Jesus Cristo, nós já vimos em estudos anteriores que nós estávamos com o nosso espírito mortificado. E por mais que não tenhamos feito um pacto com Satanás, infelizmente nós pertencíamos a ele. Porque só existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Jesus. Não existe um meio reino, um reino entre esses dois. Então, ou alguém pertence ao reino de Jesus, ou quem não pertence ao reino de Jesus pertence ao reino das trevas. E eu quero esclarecer de novo, isso não tem nada a ver com satanismo, com o pacto do diabo, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, toda a criação afetada pelo pecado, que ainda não está convertida a Cristo, todas as pessoas que não estão convertidas a Cristo estão nesta condição de jazer, de estarem mortas no maligno. É uma triste realidade, por isso que a nossa missão é uma missão de resgate, uma missão de, com o Evangelho, resgatar estas pessoas de lá. A palavra de Deus fala que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino de seu Filho amado, Jesus, ok? Quando nós estávamos lá no reino das trevas, sem percebermos, nós não tínhamos necessariamente ataques espirituais do maligno contundentemente contra nós. Porque se o inimigo, se Satanás atacasse as pessoas com todas as suas garras, quando elas pertencem a ele, o que as pessoas fariam? Elas correriam em busca de esperança. Elas correriam em busca do contrário, elas correriam em busca de luz, né? Quando alguém se dá conta que está nas trevas, ela busca luz. Então, muito do que se nega da existência de um tal diabo que existe é porque ele não se mostra para quem está nele, porque se mostrando para quem está nele de uma forma como ele é violenta, feia, é totalmente afetada pela falta da graça, as pessoas correriam dele. Então ele não aparece desse jeito, ele aparece de outras maneiras, enredando, criando laços, criando vícios, criando um monte de coisa que procura fazer com que as pessoas não saibam e não vejam. A própria Bíblia diz, eu já citei esse texto aqui várias vezes nas semanas anteriores, que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam e não creiam em Jesus. Então, antes de Jesus, a gente não se dava conta que a gente estava nas trevas, porque nós estávamos cegados. Bem, quando, então, nós estávamos lá, nós não podemos dizer que havia, da parte do inimigo, um ataque frontalmente evidente contra nós, apesar de nosso espírito estar sendo atacado pelas trevas, né, destinado à perdição. Mas aí nós conhecemos Jesus. Quando nós cremos em Jesus, quem nos mostrou essa realidade de crer em Jesus, essa necessidade de crermos em Jesus, foi o Espírito Santo. E há uma missão de resgate. E nós somos transportados das trevas, da escravidão que nós vivíamos, sem nos darmos conta, para o reino de Jesus. E aí começa uma batalha terrível. Porque Satanás quer de todo jeito nos destruir. Ele não está feliz em ter perdido cada um de nós para Jesus. Então ele nos ataca e ele tenta de todas as maneiras, se possível, enganar até os eleitos, usando muitas artimanhas, usando ataques de todos os tipos, ciladas. O nosso espírito, antes de recebermos o Espírito Santo, era um espírito mortificado. Essa é a consequência, né? Nós sempre fomos feitos de 3 partes, como a gente vai ver daqui a pouco mais especificamente: corpo, alma e espírito. Lá no Jardim do Éden, quando o ser humano pecou, Deus tirou o seu espírito do nosso espírito. E o nosso espírito ficou então mortificado. Vou usar uma palavra aqui que talvez não seja melhor, mas dá uma ideia. É como se o nosso espírito estivesse ficado vazio,
murchou, ficou mortificado. Mas nós não deixamos de ter espírito, continuamos sendo corpo, alma e espírito. E o corpo, lá no tempo do pecado, é quem dava as cartas. A vontade da carne, as prioridades da carne sempre vinham na frente, sempre davam as cartas na nossa vida, e o nosso espírito não tinha voz, porque ele mesmo não ouvia o Espírito de Deus, ele estava mortificado. Quando nós então cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no nosso espírito, ele encheu o nosso espírito, ele vivificou o nosso espírito. E aí começa uma batalha dentro de nós. Sabe por quê? Porque o corpo, a carne, a carnalidade que estava dentro de nós e reinava nas nossas vidas, ela não quer perder o controle para o espírito. Então há uma batalha entre a carne e o espírito. Agora você sabe por que essa batalha não havia. O espírito estava mortificado. Então a carne não tem como lutar com o morto. Ela não tem nem por que fazer isso. Mas agora o nosso espírito vivificado, ele aparece ali e a nossa carne não gosta de perder o controle. Gálatas 5,17 é bem esclarecedor. E diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Bem, interessante, né, que o texto fala que a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito deseja o que é contrário à carne, que eles estão em conflito. Mas quem é que está no meio desse conflito? Nós. Mas eu não sou o corpo e eu também não sou o espírito? Sim, mas o nós, como nós percebemos a gente mesmo e como a gente percebe o mundo ao nosso redor, é a alma. A alma está no meio do corpo e do espírito. A carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito deseja o que é contrário à carne. Os dois estão em conflito, de modo que nós, a nossa alma que está no meio, acabamos não fazendo o que desejamos, porque ou nós seremos dominados pela carne ou dominados pelo espírito, que é o que de fato nós queremos e precisamos. Tá bom? Bom, para compreender então essa batalha adequadamente, vamos pensar na nossa constituição. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos muito mais do que apenas um corpo físico. Nós somos seres que têm um cérebro que pensa, nós temos sentimentos e nós temos em nós uma dimensão espiritual. Nós encontramos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, uma referência a estas três partes que nos compõem. E eu vou ler. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns afirmam que a Bíblia trata alma e espírito como se tratando de uma única parte. Isso é uma grande confusão. Usar um termo intercambiavelmente não significa que exista uma aplicação para cada um deles. Então, ora a Bíblia vai falar alma, ora a Bíblia vai falar espírito, se referindo à parte imaterial do ser humano. Mas a parte imaterial do ser humano não é só uma. Ela tem alma e ela tem espírito. Nós não podemos olhar para aquilo que a Bíblia está dizendo e simplesmente dizer que aquilo não está dito daquele jeito que está. Por exemplo, se a Bíblia está dizendo todo espírito, alma e corpo, eu não posso dizer que ela está dizendo espírito e alma são a mesma coisa, corpo é outra coisa, porque isso é interpretação totalmente humana, é dizer o que o texto não está dizendo. E realmente eu não sei como se pode ficar à vontade com esse entendimento, tá bom? Mas também no livro de Hebreus nós temos uma referência muito clara
a alma ser uma coisa, espírito ser outra. Olha o que está escrito lá em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aqui nós temos um conjunto de pares. Nós temos sempre um bloco falando sobre 2 aspectos. Por exemplo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que tem fio dos 2 lados. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e a medula, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, de forma muito clara, há uma divisão entre o que é corpo, o que é alma e o que é espírito. Ok? E está falando que a palavra de Deus ela é poderosa, porque ela vai lá no ponto em que a divisão pode acontecer. Ela é uma palavra abrangente, poderosa, geral, mas tão específica que pode penetrar no mais profundo do ser humano. Nós vamos ver a situação do nosso corpo agora, chamado na Bíblia de carne, né? Quando você lê na Bíblia carne, em geral está se referindo à pessoa humana no seu aspecto físico, controlado por vontades físicas, táteis, sensoriais. E vamos também ver como era nossa alma e nosso espírito antes e depois da conversão. Então, como é que era o nosso espírito antes da conversão? Conforme nós já vimos, ele era mortificado por causa do pecado. Quando cremos em Jesus, ele passou a ser vivificado. E a nossa alma? A nossa alma era guiada por desejos pecaminosos. Então, antes da conversão, nossa alma era pecaminosa. Como é que a nossa alma agora, depois da conversão de Cristo? Ela é santificada. E a nossa carne? A nossa carnalidade, antes da conversão, era viva. Agora ela é mortificada. Então, viu a diferença entre o espírito agora e a carne agora, o espírito antes e a carne antes? Antes da conversão, meu espírito estava mortificado e a minha carne estava viva. Agora o meu espírito está vivificado e a minha carne está mortificada. É assim que nós temos um quadro geral da operação do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando ele vem trabalhar em nós e nos mostra a necessidade de nos arrependermos e crermos em Jesus, há uma regeneração. O nosso espírito que estava mortificado é regenerado. E agora, então, nós vamos ter essas 3 dimensões na nossa vida operando de forma contrária a como operava antes. Antes, quem governava era a carnalidade, né? Ela governava a minha alma e o meu espírito era mortificado. Agora, nós precisamos inverter isso. Agora, o meu espírito que está vivificado deve guiar e dirigir a minha alma e a carnalidade deve estar mortificada. Este é o ideal, isso é o que deveria acontecer, essa deveria ser a nossa jornada chamada de santificação. Então a batalha que os discípulos de Jesus vivem, ela se deve à tentativa da carne voltar a ter o controle sobre a alma. O espírito não vai permitir isso, então um desejo que é contrário sobre o outro, de modo que a gente, né, nossa alma, nossas vontades, nossas emoções, nós não fazemos o que nós queremos. Então é muito importante nós identificarmos quais são as obras da carne e quais são as características do fruto do Espírito, porque daí, quando eu sei o que vem da carne, o que vem do Espírito, eu consigo dar mais ou não dar espaço para isso na minha vida. Também em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, nós vamos ver quais são as obras que são da carne.
Ou seja, quando a carne governa, quando a carne nos lidera, é isso que acontece à torto e à direito na nossa vida. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então lembre, quando a carne está no controle, quando ela governa a nossa vida, é disso que ela fala, é disso que ela trata, é com isso que ela lidera a nossa alma, a nossa vida, certo? Estas ações são decorrentes do controle da carne sobre a alma. E dessa forma, elas são ações pecaminosas, que afetam o nosso relacionamento com Deus, tiram a nossa paz e, de forma direta ou indireta, acabam atingindo o nosso próximo. Por outro lado, nós vamos ver o fruto do Espírito, que são soluções que o Espírito traz para nós quando está governando, quando está liderando, quando nós somos espirituais. O apóstolo Paulo, ele fala sobre as pessoas naturais, que são aquelas que ainda não têm Jesus. As pessoas naturais têm o espírito mortificado. E ele vai falar sobre dois tipos de cristãos em Corinto, na carta que ele escreve aos Coríntios. Os cristãos carnais e os espirituais. Os cristãos carnais é aqueles que já têm o Espírito Santo preenchendo o seu espírito, mas ainda dão o controle da alma para a carne. Estes são os cristãos carnais. E tem os cristãos espirituais, que agora, por ter o Espírito Santo preenchendo seu espírito, dão o controle da sua vida para o espírito. E nós vamos ver então agora as características que frutificam na vida de alguém que é guiado pelo espírito e não pela carne. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja, todas essas características são características do fruto do Espírito Santo em nós. Quantos de nós queremos amar? Amar aquelas pessoas que desafiam o nosso amor, que é difícil para nós amá-las. Quantos nós queremos ter uma verdadeira alegria independentemente das circunstâncias? Quantos de nós queremos ter paciência? Queremos ser amáveis, queremos ser bondosos, queremos ser fiéis, queremos ter mansidão, queremos ter domínio próprio para não colocar os pés pelas mãos. E aí a gente gasta uma energia tão grande em tentar produzir estas coisas. Mas olha o que a palavra está dizendo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, é fruto da presença do Espírito Santo de Deus em nós. E quando nós somos cristãos espirituais, ou seja, que a alma está inclinada às soluções do Espírito, é isso que o Espírito vai trazer para nós. Não é que a gente vai produzir, não é que eu vou ser uma pessoa com mais amor, mas é que eu serei uma pessoa na qual o amor está fluindo, porque o fruto do Espírito está vindo. Deixa eu falar para você sobre essa guerra de novo, né? Porque nós lemos que a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito deseja o que é contrário contra a carne. Eles guerreiam de maneira que a gente, a nossa alma, acaba não fazendo o que quer. Então, que guerra é essa? Já vimos que é pelo controle da alma. O espírito e a carne e o espírito estão lutando pelo controle da alma. A alma é o eu, é o você, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa percepção a respeito do mundo, que pode ser carnal ou espiritual.
A nossa forma de viver pode ser carnal, espiritual. A nossa forma de enxergar pode ser carnal ou espiritual. Nossas decisões podem ser carnais ou espirituais. A nossa própria vida cristã pode acabar sendo vivida de uma maneira carnal ou espiritual. E aqui há essa guerra. De certa maneira, a gente poderia enxergar como propostas. Propostas da carne e propostas do espírito. Porque se tem uma coisa que a nossa alma faz, é ficar intranquila, é se agitar. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Se você está ouvindo um cachorrinho latindo, é o Ted. Deve estar chegando alguém ali e aí ele faz o showzinho dele, né? Só para dizer, eu tô aqui, cuidado, não pise em mim, porque ele é bem pequenininho, né? Bueno, a alma que está ali no meio ou em meio a essa disputa do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, ela se agita por qualquer coisa. E a carne vai tentar pacificar a alma e o espírito vai tentar pacificar a alma. Vamos imaginar, esse não é o melhor exemplo, é só para a gente ter assim, uma certa visão a respeito desse acontecimento. Então, a alma é o cliente, tá? Isso é um exemplo, tá? Não é nenhum exemplo teológico, é só uma ilustração aqui. A alma é um cliente e ela chega num lugar e aí vem dois garçons. Vem a carne, a alma vem, né? E aí vem o garçom que é a carne e outro garçom que é o espírito. E aí a alma apresenta a sua necessidade. O garçom da carne oferece algumas soluções para essa necessidade. E o garçom do espírito apresenta outras soluções, tá bom? As soluções que a carne apresenta, elas são sempre paliativas, ou seja, elas apenas adiam a solução do problema. Elas são sempre pecaminosas. E, normalmente, elas acabam se tornando um vício. Porque como elas são paliativas, elas dão a impressão de que resolvem a coisa agora. E a gente quer essa sensação de que agora está resolvido. Então a gente está sempre buscando esse paliativo para estar sempre com a ideia de que isso está sendo resolvido, quando na verdade não está. Só está empurrando o problema com a barriga e piorando as coisas. Já as soluções que o Espírito traz são soluções que vêm da palavra de Deus. São soluções que nos aproximam de Deus. E são soluções que nos trazem paz permanente. Eu vou trazer alguns exemplos agora, tá bom? Por exemplo, uma alma sem paz, a alma de um marido que está em crise conjugal com a sua esposa. O que a carne oferece de solução para ele? Cara, tem outras mulheres por aí, né? Tua esposa não precisa nem ficar sabendo. Essa crise que tu tá tendo aí tá te deixando mais estressado. Vai te desestressar. Tem uma colega no trabalho, lá tem uma colega na faculdade, tem uma vizinha que tá te dando bola. Então vai, resolve isso aí. Tu não precisa ficar aguentando essas coisas em casa. Então veja, a carne ela apresentou uma solução. Mas é uma solução paliativa, porque por mais que ele sinta um alívio em algum momento naquela relação, por mais que de alguma maneira ele se sinta bem, aquilo é só naquele momento, aquilo vai criar mais mal do que bem. É uma solução pecaminosa, porque envolve adultério, não é verdade? E é uma solução que afasta a pessoa de Deus, que denigre a própria imagem de Deus na vida dela e afeta negativamente o relacionamento dele com a esposa dele quando ela vier a saber. Porque a alma dele está agitada, a carne oferece essa solução. O que o Espírito oferece de solução? O Espírito diz, você tem um pacto com a sua esposa, você deve amá-la incondicionalmente. Como Cristo, você deve se entregar pela sua esposa. Então veja, é uma solução que não é necessariamente de curto prazo. O Espírito está convidando a investir no casamento. O investimento é lá na frente que você tem os lucros. Não é? Só que a solução que o Espírito dá são soluções que a palavra de Deus dá, que fala sobre amar, perdoar, se entregar. E são soluções que agradam a Deus e são soluções que fazem bem para a pessoa, porque restauram a imagem e semelhança de Deus, que é fiel, não é? E que faz bem aos relacionamentos ao redor, porque vai fazer bem para sua esposa. Tá entendendo? Vou dar outro exemplo agora. Vamos pensar na esposa. A esposa que está com a sua alma agitada e está em crise com seu marido.
que a carne pode dizer para ela? Olha, esses são só alguns exemplos, tá? Não é que toda mulher vai agir desse jeito, que todo homem vai agir desse jeito. A carne é muito criativa nas soluções que propõe, mas a gente está criando hipóteses aqui. Mas hipóteses de cada uma das categorias. Então o que a carne vai dizer para a alma dessa mulher? Vai fazer compras, vai gastar o dinheiro contigo, tu é mais do que isso, tu não precisa aguentar esse tipo de coisa, né? Pensa mais em ti, sai fora desse relacionamento com esse teu marido aí, ou então deixa ele lá, não dá bola pra ele, vai sair com as tuas amigas, não dá tanto foco no teu casamento, pensa mais em ti. São soluções que a carne vai apresentar para a alma agitada dessa mulher. E o que o Espírito vai dizer? Busque a paz com seu marido, esteja disposta a perdoar, né? Então, por exemplo, o marido lá é muito duro, não está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, o Espírito vai lembrar que a palavra de Deus disse: o seu marido não ouve a palavra, ganhe ele sem palavras, né? Com a maneira como você vive. O Espírito vai trazer uma solução que é de longo prazo, que traz paz, que traz edificação, que tem frutos dignos de Deus. Outro exemplo, a alma de alguém está agitada, a alma de um homem está agitada porque ele foi provocado por uma outra pessoa. Um outro homem provocou ele, empurrou, xingou, etc. e tal. Então a alma dele se agitou. Aí a carne oferece a seguinte solução para ele: não leva desaforo para casa. Vai lá e dá um soco nesse cara, porque se der um soco nele, tu derrubas ele e tu vai te sentir bem, porque tu mostrou quem é que é forte, tu mostrou quem é que pode. Mas para esta mesma alma agitada, o Espírito diz: busque a paz com todas as pessoas no que depende de você. Perdoe, como Cristo perdoou você, perdoe. Uma mulher ofendida, sua alma está agitada porque ela foi ofendida. O que a carne vai dizer para ela? Aqui, ó, fala, bota no Face, vai lá e escancara, para todo mundo saber quem essa mulher é, exponha ela, porque daí quando todo mundo souber quando ela é, tu vai te sentir melhor. E o que o Espírito diz? Tua identidade não é definida pelo que os outros dizem a teu respeito. Tenha disposição em perdoar como Cristo te perdoou. Então, o estímulo é o mesmo. O estímulo, ele agita a nossa alma. As respostas é que são diferentes. A resposta da carne é paliativa, pecaminosa. E a resposta do Espírito é permanente e de santidade. Agora você entende que na sua alma agitada há uma disputa do espírito e da carne e do espírito para serem o fornecedor da sua alma. E aí, gente, olha só. Gálatas 5, 16, 24, 25 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As soluções da carne não resolvem o problema, elas pioram. Elas apenas tentam amenizar sintomas. As soluções do Espírito vêm de Deus, por isso são permanentes e por isso elas produzem tudo aquilo que de fato nós ansiamos: o amor, a alegria, a paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O único jeito de nós vencermos as obras da carne, ou seja, as ofertas que a carne traz para a nossa alma, é aceitando as ofertas do Espírito. Porque não cabe ao mesmo tempo. Ou você aceita as ofertas da carne, ou você aceita as ofertas do Espírito. Elas não convivem na alma, certo? Então, Paulo está dizendo para nós: vivam pelo Espírito, ou seja, pegue as soluções do Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque daí sua alma está ocupada com as soluções do Espírito.
E ele continua, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Por isso que eu disse lá no início do nosso estudo hoje. Nossa carne está mortificada, ela foi crucificada com Cristo, com aquilo que ela representa, suas paixões, seus desejos. E esse convite, se nós vivemos pelo Espírito, ou seja, já que agora o Espírito de Deus encheu o nosso espírito, vivificou o nosso espírito e nos deu vida espiritual novamente, vamos andar pelo Espírito. A sua vida agora pode aproveitar as soluções do Espírito que antes não podia, porque ele estava mortificado e você só tinha a carne e a carne liderava você. E como então viver pelo Espírito? Olha só, eu não posso pegar o Espírito, colocar dentro de mim e ou fazer isso, fazer aquilo e para que o Espírito me dirija, porque o Espírito ele age independentemente de mim. Ele é soberano. Eu preciso simplesmente permitir que ele me dirija, como diz lá em Efésios. Deixem-se encher pelo Espírito. As antigas traduções diziam encham-se do Espírito. Essa não é uma boa tradução. Ela foi corrigida nas novas traduções adequadamente por deixem-se encher. Porque não há nada que eu faça que me encha do Espírito. Encher é uma tarefa dele. Eu preciso estar disposto, disponível, aberto para ser cheio do Espírito Santo. Mas da onde vem o Espírito Santo? Como obtê-lo? Primeiro, se você já é um discípulo de Jesus, ele já mora em você. Então você já vive pelo Espírito. Mas o apóstolo Paulo diz, né? Já que nós vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Isso significa que nós precisamos ir na direção que ele quer nos levar. E a gente volta lá para a videira verdadeira, nas palavras de Jesus, para entender isso. Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículos antes, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que o Pai, Deus Pai, é o agricultor. E ele está dizendo que nós somos os ramos. Então vamos pensar nisso, né? Deus Pai é o agricultor que cuida da nossa relação da videira verdadeira, né? Jesus é a videira e no corpo de Jesus, na videira verdadeira, existem os ramos. Que ele diz que eu e você somos esses ramos. E que para termos vida nós temos que permanecer na videira, conectados ali. E o Pai vai cuidando, vai permitindo que isso aconteça. Vai cuidando da videira. Bom, por que Jesus diz que o ramo tem que permanecer na videira? Porque se o ramo não permanece na videira, né, quebrou o ramo, está caído lá no chão, ele não vai poder frutificar. Pelo contrário, ele vai começar a murchar até não ter mais nenhum resquício de vida nele. E por que isso acontece com o ramo? O que está faltando nele que antes ele tinha e agora não tem mais? A seiva da videira. Esse é o problema. Porque se ele tivesse seiva nele mesmo, né, quebrava ele, botava no chão e ele seguia a vida dele, né? Daqui a pouco ia dar uvinhas ali naquele ramo. Mas ele não tem seiva nele mesmo. Para que a seiva chegue nele, ele precisa estar conectado na videira. Se o Pai é o agricultor, se Jesus Cristo, Filho de Deus, é a videira verdadeira e eu e você somos o ramo, quem você acha que é a seiva? A seiva é o Espírito Santo, que flui da videira verdadeira, né? Lembra que é Jesus que está intercedendo ao Pai para que nos envie o Espírito Santo. Então, através de Jesus, o Espírito Santo flui em minha vida, ele flui em sua vida e chega em nós que, como ramos, podemos florescer e frutificar. Você quer andar no Espírito Santo? Permaneça em Jesus. Nutra seu relacionamento com Jesus. Porque a vida de Cristo em você é uma vida da qual o Espírito Santo flui. E a Bíblia diz que o Espírito sopra onde quer.
não vês de onde vem, né? Não ouves só ouves a sua voz, né? A gente ouve o barulho, mas não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Ser guiado pelo Espírito é estar disposto a ir onde e como o Espírito quer que a gente faça isso. E o nosso requisito é termos um relacionamento firmado com o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós o ouvimos diariamente através da Bíblia, da leitura da Bíblia, da meditação, da reflexão e da liberdade que damos a Ele para que ela se torne realidade em nossas vidas. E também da nossa fala com Ele, de apresentarmos tudo a Ele, incluindo os nossos dilemas, as nossas batalhas, como a gente viu no início desse estudo aqui. No nosso relacionamento com Jesus, nós encontramos da parte do Pai e do Espírito tudo aquilo que nós precisamos para vivermos essa vida e vencermos as batalhas pela fé. Então que eu e você possamos dizer a todo momento, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Porque quando eu vivo agora minha vida pela fé no Filho de Deus, o Espírito Santo está fluindo. E vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E aí, nós ainda temos lá no capítulo 6, versículo 8, um alerta, né? Porque a nossa alma, ela pode fazer essa escolha de como a gente vive, né? Ela pode escolher buscar as soluções da carne ou as soluções do Espírito. E Paulo diz então, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meu desejo a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que você semeie para o Espírito e que as boas colheitas do Espírito alegrem o seu coração e alegrem ao seu Pai que está no céu, porque você, como alma vivente, tem glorificado ao Criador por agora ser um discípulo de Jesus, um cristão espiritual e não mais carnal. Encontrará nessa vida toda a força para todas as batalhas em nome de Jesus. Por hoje é isso. Meu desejo de bênçãos para você, uma semana, um resto de semana abençoado e abençoador em nome de Jesus. E agora, enquanto eu tomo meus goles finais de chá, eu espero aí sincronizar as saídas da live, para que ninguém perca nenhum ponto da nossa fala importante aqui da Palavra de Deus, tá bom, gente?